Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Estamos começando aqui mais esse momento devocional e eu quero lhe convidar a hoje experimentar esse dia, lembrando, que este é o dia que o Senhor nos deu, devemos nos alegrar nele e ainda mais porque para nós tem um significado especial. O domingo é o dia do Senhor, dia de ir para a igreja, dia de ter o nosso momento de comunhão entre os irmãos da igreja, de crescer junto, de aprender junto, escola bíblica dominical. E eu quero lhe convidar a não ficar em casa hoje, a ir para a igreja, inclusive hoje à noite, para você celebrar o Senhor juntamente conosco, todos juntos. Você que é de outra igreja, que também nos acompanha aqui, vá para a sua igreja para você ouvir da palavra do Senhor e viver a comunhão com os irmãos. Hoje eu quero convidar você a iniciar o estudo do capítulo 5 da carta de Tiago. A gente vai ler até o versículo 6, do 1 ao 6, que vamos pensar um pouquinho sobre o valor que geralmente se dá àquilo que não de fato tem um valor. Tiago vai começar a fazer duras críticas aqui às pessoas que têm, vamos dizer assim, melhores condições de vida. Ele vai usar aqui os ricos. Tiago vai fazer duras críticas aos ricos daquela época. E alguns textos dessa carta são direcionados a judeus. E exatamente esse é um dos textos que é direcionado aos judeus, quando Tiago fala acerca da riqueza, que alguns valorizavam muito mais as riquezas do que as pessoas e o que de fato precisava ter valor, na verdade não era valorizado. O texto diz o seguinte: agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossa riqueza estão podres e vossas roupas roídas de traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como um fogo. Tendes juntado o tesouro nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Irmãos, veja, Tiago começa fazendo aqui, como eu já falei, algumas críticas aos ricos. E quando eu leio esse texto, eu lembro de algumas passagens bíblicas. Vou citar aqui duas, por exemplo. A carta do profeta Amós. O profeta Amós é conhecido por ser o profeta da justiça social, que ele vai trazer várias condenações sobre o povo de Israel. Vai trazer uma denúncia, por exemplo, do trato que existia entre eles mesmos ali no que diz respeito a servos e senhores. Amós vai denunciar que se trocava pessoas por par de sandálias, por exemplo. Amós foi o profeta que falou muito sobre a questão da justiça social, e aquele texto bem conhecido vai dizer que a justiça flua no meio de vós como um rio perene. É um desafio que o profeta traz ao povo de Israel. Um outro texto, por exemplo, que eu lembro, que a Bíblia apresenta para nós, é o texto de quando o jovem rico se aproxima de Jesus para perguntar a Jesus o que faria para herdar o reino dos céus. Está lá nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar essa passagem, quando o jovem se apresenta para Jesus e faz essa pergunta a ele. Jesus faz o desafio para ele: pegue tudo que você tem, venda e distribua com os pobres. E aí o jovem rico dá as costas e vai embora, e logo depois Jesus olha para os discípulos assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E tudo isso aqui, na verdade, o que a Bíblia apresenta para nós não é necessariamente a condenação de quem é rico, ou não é o fato de dizer assim, quem é rico, quem tem dinheiro não vai para o céu. O problema todo nessas circunstâncias, irmãos, é sobre valorizar aquilo que não merece o valor que muitas vezes é dado, que é a questão do dinheiro, as posses, o apego às coisas materiais. A denúncia de Tiago aqui, Tiago, na verdade, assume uma postura, vamos dizer assim, traz uma identidade quase que como de um profeta falando ali para o povo, denuncia a destruição dos ricos, denuncia
a condenação, ele apresenta ali uma condenação aos ricos, que iriam padecer, iriam morrer, ia perder as riquezas que eles tinham. E tudo isso porque o que se estava se tratando nesse momento aqui é justamente acerca do apego às coisas materiais, né? Quando Jesus vai falar sobre o fato de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, Jesus não está dizendo que quem é rico vai para o inferno. Jesus está falando justamente sobre a questão do apego, desapegar. O problema daquele jovem, quando procurou Jesus, de não conseguir cumprir ali o desafio que Jesus colocou para a vida dele, era porque para ele, né, apesar dele ser alguém religioso, alguém que cumpria os mandamentos, como ele disse ali na conversa com o Senhor, o coração dele não estava completamente preenchido por Jesus, preenchido por Deus. O coração dele ali tinha uma parte reservada para suas riquezas, uma parte daquilo que preenchia o seu coração, da motivação da sua vida, não estava necessariamente em Deus, mas sim nas suas posses, nas suas riquezas, que para ele era mais importante do que o Senhor, inclusive. Se ele não conseguiu abrir mão, significa que era mais importante do que Deus na sua vida. E esse é o grande desafio que Tiago traz aqui para a gente, o desafio acerca da justiça. Ele vai falar primeiro sobre o apego e também a questão da justiça, de agir com justiça para quem precisa. Tiago vai trazer uma denúncia, né, aqui de salários que não eram pagos, né, honestamente aos trabalhadores, e é quase como uma escravidão, né, que Tiago denuncia que os judeus estavam cometendo. E diversos textos, né, o Senhor adverte os judeus quanto à escravidão. Inclusive tem um texto que claramente diz, quando for escravo, não lembre-se que vocês passaram ali um período de escravidão e que vocês sofreram, não façam com que sofram como vocês sofreram. E parece que não entendem, e a impressão que eu tenho é que as coisas vão se repetindo, né, diversas vezes na Bíblia, e parece ter a impressão que alguns judeus não entendiam muito com a história, apesar de toda a revelação do Senhor, de todo o ensinamento, da prática que eles tinham de estudar a palavra de Deus, não aprendiam muito com o ensinamento do Senhor. E algo que eu queria também chamar a sua atenção aqui é acerca de quantas vezes somos advertidos pelo Senhor e as coisas vão se repetindo sempre na nossa vida. Quantas vezes nós erramos e parece que a gente esquece do ensinamento, da advertência, da provação que nós passamos, da dificuldade que às vezes enfrentamos por causa do nosso erro, e a gente acaba cometendo os mesmos erros diversas vezes, né? Como eu disse, a denúncia acerca da justiça já foi algo feito pelos profetas. A questão do apego às riquezas é algo que foi dito diversas vezes pelo próprio Jesus e pela revelação do Senhor ao longo da história, né? Diversas vezes isso já foi falado. E a gente entende que parece que é difícil entrar, parece, na mente, no coração das pessoas. Até fazendo uma aplicação para nós hoje, parece que é difícil muitas vezes compreender alguns ensinamentos que o Senhor nos dá. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aquilo que o Senhor nos ensina precisa ser colocado em prática. Aquilo que nós aprendemos acerca da palavra de Deus precisa ser colocado em prática na nossa vida. Então, eu quero desafiar você nesse dia, nessa manhã, a primeiro entender o que de fato tem valor para a sua vida. Não são as riquezas, não são os bens. Que você entenda que não deve se apegar a essas coisas, né? E cada vez mais encher a sua casa, o seu celeiro, a sua despensa, e esquecer que existem outras pessoas, por exemplo, que precisam e você não consegue dividir aquilo que você tem. Quero lembrar você de tratar com justiça, com igualdade qualquer pessoa, seja ela alguém que esteja hierarquicamente abaixo de você, ou vamos dizer assim, ou que tenha menos condições financeiras que você. Lembre-se que nós servimos a um Deus que é um Deus abençoador, que nos desafia a amar a todos, né? E por fim, eu quero lembrar você acerca de todos os ensinamentos que você já aprendeu do Senhor Jesus, do próprio Deus, da revelação, a palavra do Senhor que foi deixada para nós. Nunca esqueça ou faça ao máximo para não repetir os mesmos erros do passado. Esse é um grande desafio que nós temos em nossa vida. Não continuar repetindo os erros, não repetir os mesmos erros que nós vimos cometendo na nossa vida. Porque quando a gente insiste no erro, é um sinal de que a gente está caminhando distante do Senhor e não tem aprendido acerca dele sobre isso, né? Então eu quero que você desafie o seu coração, a sua mente a isso nessa manhã e peça ao Senhor direcionamento para a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero pedir ao Senhor Deus que
Derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Quero agradecer ao Senhor por esse dia, Deus, que o Senhor nos deu, dia do Senhor, dia, Pai, de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, mas também dia de Te exaltar, de Te glorificar, de viver a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor nos dê esse dia na Tua presença, o culto pela manhã, o culto da noite, todas as atividades que teremos na nossa igreja, que o Senhor esteja dirigindo cada momento, Pai. Mas também queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a Tua sabedoria, para que a gente possa, Deus, administrar as situações da nossa vida, sejam elas acerca, ó Deus, dos nossos bens, das riquezas, daquilo que o Senhor coloca na nossa mão para administrarmos, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de nós, que o Senhor esteja nos dando discernimento para que tudo que o Senhor colocar sobre a nossa mão seja bem administrado, Deus. Que nenhuma das nossas posses, que nenhum dos nossos bens possa ter um lugar que o Senhor deve ocupar no nosso coração, mas que tudo seja do Senhor para a nossa vida, que o Senhor seja o centro da nossa vida acima de todas as coisas, ó Pai. Quero pedir ao Senhor também que nos ajude a agir com justiça diante de todas as situações que a vida oferece para nós. Que o Senhor nos faça, ó Pai, justos no nosso negociar, nas nossas responsabilidades, que o Senhor nos dê a capacidade de agir sempre com justiça e com sabedoria, Pai. Nos dê esse restante dia na Tua presença, que possamos desfrutar do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que o Senhor permaneça sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, os nossos familiares. Que o Senhor permaneça sobre cada um, ó Deus, cuidando, derramando o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor, agradecidos e confiados, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Que você possa desfrutar mais uma vez da graça dele. Fique com a música agora para você refletir um pouco mais. Deus te abençoe e até amanhã. Se compara ao tesouro